E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? A sexta-feira, ela nunca decepciona, sempre um dia de fortes emoções, só que a de ontem decepcionou, só que pra esquerda. Toda a confusão das últimas horas, o louco de Brasília e tudo mais, começou a minguar, ir pro ralo. A própria imprensa agora já fala que tá difícil encontrar elos com a questão aí do dia 8. A própria imprensa entrou em contato com juristas que também fazem ressalvas às narrativas que estão sendo postas. A esquerda, pelo menos alguns setores da esquerda, começam a falar, rapaz, complicado, né? Isso aí que tá acontecendo. Teve até gente de esquerda lembrando que a esquerda já fez coisa muito pior durante o regime militar e em tempos passados. Até o Estadão, que fez aquele editorial choramingando, ai, Bolsonaro, sei o quê, já tá assim, né? Beleza, tá errado, mas também não cabe, né, aos homens mais poderosos desse país ficar dando declaração que só insuflam ainda mais o clima no país. A gente vai começar o vídeo falando sobre tudo isso, trazendo aí várias ponderações, pra vocês verem que tá difícil, né? A turma do Lula tá empenhada junto com a Globo, mas tá difícil de algumas coisas colarem. Aí na segunda parte, quero falar dele, Jair Messias Bolsonaro, direita, uns debates que aconteceram ontem nas redes sociais, mostrar umas coisinhas pra vocês, mas a parte mesmo, principal, tá logo aqui no início. Aí vejam só. Eu acho que o que tá posto aí na mesa tá bem claro. É Lula versus Bolsonaro. Mais uma tentativa, né, do governo Lula destruir Bolsonaro. Aí você fala, tá, por que você tá falando do Lula se aqui é um print da Globo? Uai, porque a Globo é o puxadinho do PT. Sabe, quem ainda tem dúvidas disso? Não tem nenhum jornal, né, que está tão virulento, né, tão empenhado em criminalizar metade do país, que é a direita no Brasil, do que o Globo. Aí você vê, né, o Leandro Ruschel, ele bate aqui o print para mostrar como estava ao longo do dia de ontem a capa do Globo. Vera Magalhães, o homem que toca o terror em Brasília, explodiu a farsa da anistia do 8 de janeiro. Quanto ódio. Eu até já adianto que os juristas brasileiros, juristas que falaram com a Folha de São Paulo, não são aquelas pessoas de direita, não foi matéria de direita, de blog de direita bolsonarista, não. Juristas, aqueles respeitados, falam, cara, não tem como falar de terror. E eles explicam por quê nos termos da lei. Aí tá lá Bela Megali. Tentado esfriar planos de Bolsonaro para reverter inelegibilidade. O mesmo tom da Vera Magalhães. É o Lauro Jardim. Palavras toscas, grosseiras, levam a embates físicos de sistema para explosão. Atentado pressiona Congresso a desistir de anistia. PF vem inquérito do golpe mais robusto, aquela festa, né? Divisionário, maluco, autor do ataque, radicalizou o discurso após as eleições de 22. Polícia Argentina anunciando a detenção de Joelton Guzmão de Oliveira. Enfim, né? A Globo fazendo a festa. Militância de redação do regime está trabalhando duro para justificar mais repressão e censura. E, obviamente, tudo pela democracia. Aí, veja a nota. É o lulismo. No final do dia, é o lulismo. A Globo faz parte do lulismo. Extremismo na mira. Atentado pressiona Congresso a desistir de anistia. IPF vem inquérito do golpe mais robusto. É aquela matéria lá que está em destaque, não era a matéria da capa. Você vê aqui, né? Aí, olha o subtítulo. Integrantes da corte, ok? E parlamentares da base governista reafirmaram a necessidade de punição diante das explosões da noite de quarta-feira. Ah, tá, entendi. Então os petistas e o judiciário reafirmam. Nossa, meu Deus do céu. Bom, a gente também viu nas últimas horas, eu acho que são parlamentares da base. O PP não tá na base do governo? O ministro Fufuca não é do PP? Pois o senador Ciro Nogueira, ele fez um tweet aí falando que é um absurdo o que está acontecendo e ele não acha que o que aconteceu interfere em nada no dia 8. E aí? Por que a Globo não deu destaque para falar do Ciro Nogueira? Não é parlamentar da base? Ah, mas não cola na narrativa, né? Entendi. No final do dia, a Globo dá voz para petista para tentar justificar todo tipo de absurdo. Não vou nem entrar nos detalhes da matéria. Aí vem a Andréa Sadi. Não, ela gravou o vídeo, né? Eu entrei em contato com as pessoas e aí falaram, né? Porque a gente se acostumou, a gente abaixou as defesas para o que estava acontecendo e por isso que isso tudo está acontecendo. Então a gente tem que voltar a ficar em alerta. E esse ficar em alerta, segundo a Andréa Sadi, é basicamente recriar o SNI. Porque se lembra,
lá do regime militar, Sistema Nacional de Informação e Inteligência Brasileira, que a esquerda acusava de espionar os detratores do regime. Pois bem, André Sadi está falando, o ministro defendeu a necessidade do setor de inteligência das polícias monitorar de forma permanente os perfis de extremistas e radicais. Resta saber quem são essas pessoas. Vai ter que, enfim, com certeza eles vão fazer, eles realmente só vão monitorar quem é radical, só quem é radical, só quem sabe dar um flip, né, um ollie no skate, descer aquele ramp, né, dar umas manobras bem radical, sabe, surfar assim, pular de paraquedas, só galera radical, tem que fazer piada uma coisa dessa. A mesma esquerda que dava chilique anos atrás. Espionagem, o cidadão está sendo espionado pelo Estado. É muita hipocrisia, viu? Aí vem mais uma. Começa com a manchete, aí o texto já começa a dar aquela diluída. Né? O ato fortalece o projeto de regulação das redes, diz vice-líder do governo. Imprensa amiga, né, batendo papo pra maluco dançar. Só que tu já leu o subtítulo. O deputado Rogério Corrêa, do PT, disse à CNN que PT pretende priorizar o projeto. Ponto e vírgula, relatou-se de cético. A gente vai olhar aqui primeiro, na primeira parte, as matérias dos petistas. A ânsia, censura e persecutória dos petistas. Aí depois a gente vai olhar o contraponto. Aí vocês vão ver que a coisa está começando a minguar. Esta aqui já deixa isso mais ou menos claro. Porque enquanto os petistas estão aí tentando fazer acontecer, causar, tentar surfar o hype, Orlando Silva, alguém vai me falar que Orlando Silva não é aliado do Lula? Aliado de primeira hora? Orlando Silva foi procurado pela CNN, que é o relator do PL das fake news, e disse: eu não creio que esse ato mude o cenário na Câmara sobre regulação de redes sociais. Aliás, eu não creio que nada seja apreciado que não se submeta à eleição da mesa ou à resolução da crise das emendas. Então, entre o que o PT quer e o mundo real, tem um abismo. Sabe? A Globo pode fazer a pressão. Vamos esperar até quarta-feira. Vamos ver como é que vai estar o clima no Brasil quarta-feira, né? Diante de todo esse ocorrido aqui. A não ser que surja um fato novo, assim, muito fora da curva. Porque até então que está aparecendo... A gente vai chegar lá. Acho que depois dessa, a gente já começa a chegar lá. Governo Lula avalia que a investigação avança rápido e vê possível retaguarda para o maluco. Nesta sexta, Paulo Pimenta, da SECOM, afirmou que Francisco Vanderlei Luiz possivelmente tinha uma retaguarda. Resta saber que retaguarda é essa e resta saber de onde o Paulo Pimenta tirou essa informação. O ministro disse que as investigações sobre o ataque ao Supremo estão caminhando rápido. Eu queria saber como é que ele sabe disso, né? Não sabia que ele era diretor da Polícia Federal, não sabia que ele era jurista, né? Tava à frente aí do... Não sei como é que ele sabe disso, mas ele sabe. E que no momento, o mais importante é saber se o responsável, que perdeu a vida, tinha conexões. Não temos que tratar como fato isolado, mas como parte do momento do país. O ministro disse descartar a tese, né, que ele resolveu bater as botas porque ele queria, no que citou as imagens de câmara de segurança e disse que o Brasil terá de tratar desse tipo de episódio cada vez mais como atos de terror. Paulo Pimenta, você está forçando a barra. A Constituição, inclusive, né, que você finge defender, fala outra coisa. Questionado sobre o fato de Lula não estar comentando o episódio, Pimenta disse que o presidente está falando por meio da Polícia Federal e de outros órgãos. Aí eu pergunto para vocês, imagine que tenha uma confusão no Brasil, enquanto Bolsonaro é presidente. Aí alguém pergunta, por que Bolsonaro está em silêncio? Aí um dos ministros, né, que fala com a imprensa, diz, não, o Bolsonaro não está em silêncio. É porque o Bolsonaro está falando através da PF, pronto. Não dava 20 minutos, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro iriam abrir uma live para falar que Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Sabe? Que Bolsonaro teria cooptado a instituição da Polícia Federal para fins mesquinhos, para perseguir adversários políticos. É ou não é isso que ia acontecer? É ou não é isso que ia acontecer? Mas o Lula
pode. O Lula pode falar através da Polícia Federal. Tá de boa, de outros órgãos. Porque é tudo democrático. 100% democrático. E quem questiona é um fascista. Ele também afirmou, aqui é o Paulo Pimenta ainda, que os inquéritos sobre os atos antidemocráticos estão se encaminhando para a conclusão. Eu também não sei como é que o Paulo Pimenta sabe disso. E diz que possivelmente as investigações vão apontar as ligações com financiadores. Nesse mesmo evento, Alexandre Padilha, outro ministro de Lula, associou o episódio aos atos do dia 8. Vai entender, eu não sei de onde é que ele tirou, mas ele resolveu ligar. Só quem tá nessa maluquice são os parlamentares e ministros petistas. Só quem tá no governo do PT, ou fechadinho com o PT, tipo a Globo. Aí a realidade começa a bater na porta. Novas imagens mostram o cidadão, o louco de Brasília, comprando fogos de artifício em loja. O homem super perigoso adquiriu seu material altamente perigoso numa loja de fogos de artifício. Meu Deus! R$1.500 gastos. R$1.500. E quem diz isso não foi a Globo que levantou essa informação. Então, é estranho, né? Eu acho que se fosse um ato assim de muita confusão, ele estaria utilizando algum tipo de aparato de, por exemplo, uso restrito. A gente vê direto em operação da polícia em favela, ao redor do país, prendem quadrilhas, organizações criminosas, e você encontra ferramentas de uso restrito, que vocês perguntam, mas como isso está sob posse de criminosos? Aí vem, né, as ONGs, a turma do direito dos manos. Aí vem um louco com fogos de artifício. É um terror. Aí tá tocando o terror, hein? Uma análise, esse trecho eu não vou trazer no vídeo de hoje. Tava assistindo ontem nosso companheiro Ruizão, infiltrado lá no Brasil 247. Ruizão falou, não, olha só, o cara é tão fora da curva que tudo que aconteceu não conseguiu nem quebrar as lajotas do chão. O impacto foi tão grande que não conseguiu danificar nem a estátua, nem o piso. Pelo que conta, né, a estátua tá lá, firme e forte. Se realmente fosse um artefato que faz cabum, assim, de forma intensa, será que a estátua teria, né, ficado de pé como ficou? Será que não tinha pelo menos um buraco no chão? Pô, é de brincadeira, né? Nem um buraco no chão o maluco conseguiu deixar. Estão tentando forçar a barra com força. Estão tentando, com força. Aí que vem. Essa daqui, pra mim, mas desmontou tudo que a turma do Lula tinha tentado montar. Fiquei até surpreso da Folha de São Paulo publicar uma notícia como essa. Elo do ato do maluco. Com 8 de janeiro, depende de mais provas, viu? Rapaz, e passo crucial descobrir se houve ajuda. Segundo especialistas, investigação passa por crime contra o Estado Democrático de Direito. Tá ali. O conteúdo das investigações sobre o ocorrido ainda é insuficiente para indicar uma conexão entre o ato e os ataques do 8 de janeiro. A avaliação é feita por especialistas em direito ouvidos pela Folha de São Paulo. Não é nenhum bolsonarista, para desespero do Lula e seus amigos. Aí vem. O enquadramento como um ato de terror que a Globo está tentando fazer, que o Paulo Pimenta está tentando fazer, não é visto como possível até o momento. Uma vez que a lei brasileira estabelece a necessidade de motivação por razões de xenofobia, discriminação, o preconceito de raça, cor, etnia, religião e não por questões políticas. Vocês estão entendendo? A gente comentou ontem, o mesmo Paulo Pimenta, que desde 2022, qualquer coisa que a direita faz, ele chama de terror, 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 terror. Em outubro do ano passado, quando teve a confusão lá no Oriente Médio, não, ele foi na Globo News e falou, não, a gente não seremos nós que vamos chamar o grupo H de um grupo que toca o terror, isso cabe à ONU.
Isto cabe à ONU. Aí lavou as mãos, né? A lei brasileira diz que isso cabe à ONU. Ô, amigão, vai ficar nessa. E a lei brasileira é bem clara. Gente, é pura narrativa do início até o fim. Não tem lastro legal para fazer esse tipo de afirmação. Não sou eu que estou falando. Não um bolsonarista que está falando. São os juristas que a Folha de São Paulo entrou em contato. As primeiras páginas dos autos foram enviadas ao presidente Supremo, Luiz Roberto Barroso, que, por sua vez, identificou que o ocorrido teria relação com as investigações do 8 de janeiro e, por isso, caberia a você sabe quem relatar o inquérito. Para especialistas, ainda não está claro quais foram os elementos de conexão identificados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o que para Helena Regina Lobo, que é advogada e professora de Direito Penal da USP, se deve ao estágio inicial da investigação. O presidente do IBCC-CRIM, Renato Stanziola Vieira, afirma que, para que uma investigação ser incluída em outra, é preciso vínculo entre as provas, pessoas ou finalidade, e que o judiciário precisa agir com isenção. O papel do judiciário é crucial na manutenção do Estado de Direito e, nessa medida, nenhum juiz pode se comportar como acusador ou investigador sob pena de desvirtuar a missão que lhe é dada constitucionalmente. Outro jurista, agora a Raquel Scalcon, que é consultora e professora de Direito Penal na FGV de São Paulo, ela concorda com a necessidade de embasamento técnico para que o caso seja conduzido por ele e reforça que a primeira pergunta a ser respondida pelos investigadores é se o autor ele agiu sozinho ou recebeu apoio de outras pessoas ou organizações criminosas. Para que faça sentido prosseguir a investigação ou até mesmo para que haja algum tipo de denúncia, é preciso identificar que outras pessoas estavam envolvidas. Porque se não houver, se encerra aqui. Por uma razão triste, que é o óbito. O cara viu o óbito, vai fazer o quê? Vai desenterrar o cara, vai fazer o quê? Embora concorde com a competência do Supremo para as investigações e considere o ato grave, a advogada e professora do INSPER, Marina Coelho, diverge dos demais e entende que sequer houve um atentado. Nem isso eu acho que teve. A meu ver, o que houve tem uma perspectiva pessoal de desestruturação mental, aliada à demonstração de satisfação política e até insatisfação contra as instituições. O que, em uma sociedade democrática, pode ser lamentado, mas nunca criminalizado. Não houve atentado no sentido exigido pela legislação contra alguém ou contra alguma instituição. Especialistas do direito contatados pela Folha de São Paulo. Não foi pela Revista Oeste, não foi por um blog de direito, não. A Folha de São Paulo. Para desespero do PT. Para desespero do PT. Aí veio o Estadão, né? Comentou sobre o caso de novo. Não no mesmo show. Ele até mantém um choro. Mas o Estadão também é bobinho, né? Ele aproveita as oportunidades para, enfim, falar de outros assuntos. Aí ele comenta, né? Os vícios incontroláveis do ministro. Para surpresa de rigorosamente ninguém, bastaram poucas horas após o ocorrido para um incontido ministro estufar o peito e ostentar suas credenciais de plenipotenciário guarda-costas da democracia no país. Ele se apressou em vincular fatos, associar o maluco ao 8 de janeiro e, sobretudo, pontificar contra uma eventual anistia aos golpistas. Ademais, arvorou-se em analista político e, como se tudo isso não bastasse, instrumentalizou sua cadeira de ministro do Supremo para vender a ideia de que seria o juiz universal da defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil. A sociedade já testemunhou uma história muitíssimo parecida e sabe muito bem como isso termina. Eu acho que é a história do Moro, né? Acho não, tenho certeza porque o Estadão vai deixar isso claro ao longo do texto. Como afirmamos ontem neste espaço, o ato do maluco expõe o risco da banalização da retórica de intolerância política que se tornou marca indelével do bolsonarismo. Tolerar atos antidemocráticos significa, no limite, premiá-los com impunidade. Mas não cabe ao senhor ministro, evidentemente, vir a público e dizer o que acha ou deixa de achar sobre aquele terrível evento e suas eventuais repercussões políticas, principalmente jurídicas. É cansativo para este jornal ter de relembrar ao ministro da Corte que, em uma república democrática, magistrados podem ter muito poder, mas não sobretudo.
Neste momento, é absolutamente irrelevante a opinião do ministro ou qualquer outro ministro do Supremo sobre fatos ocorridos em Brasília e seus desdobramentos. O que ele quer dizer, que o diga eventualmente nos atos. Se uma descabida anistia for aprovada no Congresso, você vê que o Estadão segue empenhado, né? Meteu o pessoal na cadeia. Para levar da punição a massa golpista que invadiu a sede dos três poderes e aqueles que incitaram a fazê-lo, é certo que o caso chegará ao Supremo para que seus 11 ministros decidam sobre a sua constitucionalidade. Então, o Estadão está deixando claro que qualquer pedido de anistia, né, cabe ao Supremo validar ou não. Poucas pessoas ainda ousarão negar as evidências de que ele era alguém disposto a manifestar com violência todo o ódio nutrido contra o Supremo e seus ministros? Só o próprio Bolsonaro, seus apoiadores mais fiéis e eventuais interessados em tramas ardilosas para retornar ao poder são capazes de agora seguir defendendo abertamente a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Você vê como o Estadão é podre. Nem é preciso esperar a conclusão das investigações para reconhecer o assinte que é falar em anistia para golpistas, a menos que já não se queira mais viver sob a égide da Constituição de 88. Beleza. Dito isso, aquele choro de sempre, aí vem o Estadão. A loquacidade do ministro, por si só, problemática, ainda deu aso a declarações inoportunas de alguns de seus pares. Houve até quem usasse o caso para pregar a regulação das redes sociais, um tema feito ao Congresso, naturalmente. Mas é a título de defender a democracia, concentrar sua artilharia contra as plataformas digitais e politizar o Supremo, que o ministro concentra poderes em um grau que nem as leis nem a Constituição o autorizam, sob o beneplácito do colegiado Supremo. Na condução dos secretos, infindáveis e onipresentes inquéritos das fake news, das milícias digitais e dos atos antidemocráticos, ele, é forçoso dizer, lançou-se uma escalada autoritária. O atropelo de ritos processuais, a produção de provas contra suspeitos fora do processo regular e a arrogância na contestação de críticos de boa-fé, confundindo-os como inimigos da democracia e do Supremo, integram o seu farto arsenal. E assim, o ministro se converteu em uma espécie de versão atualizada do hoje senador Sérgio Moro, um juiz embevecido pelas próprias virtudes, incapaz de controlar-se diante das câmeras, e indômito no atropelo da lei para atingir um fim socialmente importante. Não há dúvida de que, sem algumas decisões do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, a democracia estaria em risco no país. Mas falar demais e arrogar para a corte competências que não são suas, entre muitos outros exemplos, evidencia como o ministro, no momento em que o país precisa de tranquilidade, contribui para alimentar o próprio extremismo que ele decidiu combater. Você vê assim, o Estadão, ele quer a todo custo destruir a direita do Brasil? Quer, o Estadão quer a todo custo. Mas pensa o seguinte, por que o Estadão resolveu escrever esse editorial hoje? Que é um editorial crítico. Crítico ao que é o posicionamento político perante o ato. Teve o ato e a pessoa resolveu agir. Veja a quantidade de pessoas de direita que você conhece, como ficaram incomodadas com o posicionamento de diversas pessoas, que vai do Paulo Pimenta, a ministros do Lula em geral, jornalistas, etc. Esse comportamento muito aguerrido dessa galera, você acha que ajuda? Você acha que ajuda ou faz com que uma parte da sociedade olhe e fale, rapaz, vocês estão forçando a barra, viu, velho? Vocês estão forçando a barra, sabe? Esse cara lá de Brasília é um louco, beleza, ninguém apoia esse tipo de maluquice, mas vocês estão forçando a barra. Eu acho que se essa turma tivesse ficado relativamente de boa, falado numa boa, sem querer esticar demais, falar, olha, isso aqui tem conexão com o Rio de Janeiro, isso aqui é culpa de Bolsonaro. Eu acho que se eles tivessem ido no passinho, a coisa aparentemente podia, né, dar uma engrossada contra a direita. Podia dar uma engrossada maior contra a direita. Mas esse comportamento tá tão virulento que já tá ficando até difícil falar, pô, os caras tão tentando meio que politizar a situação. O Caio Junqueira já falou que estão politizando o tema. O Mário Sabino já falou que estão politizando o tema. Caio Junqueira trabalha no CNN. Mário Sabino falou isso no Metrópolis. Cláudio Dantas não tá trabalhando em jornal nenhum, mas tá mais pro establishment do que qualquer outra coisa.
também falou que estão politizando demais o tema. Até fez um vídeo ontem comparando um evento que aconteceu nos Estados Unidos com o que aconteceu no Brasil. A Folha de São Paulo tá falando, cara, vocês estão fazendo a barra, qual é o elo para conectar no dia 8? Pelo amor de Deus. Essa ânsia, esse ódio petista, o ódio dos petistas em especial, Paulo Pimenta, Lula, Rogério Correia, Padilha, isso vai se virar contra eles. Vai se virar contra eles. Janaína Pascoal, que tá aí, não perde a oportunidade de fazer críticas desonestas contra a direita, deu enquadro no João Amoedo. É o que eu tô falando aqui, ó. Esse aqui é o belo exemplo do efeito da Globo, dos petistas e demais pessoas. O João Amoedo fala o seguinte: a melhor forma de desincentivar os atos, como os de 8 de janeiro, é punir com rigor todos os que praticarem as lideranças que os incentivam com seus discursos de ódio contra as instituições e seus membros. A Janaína Pascoal rebate falando: a punição rigorosa, ela precisa ser proporcional. Caso contrário, não surte efeito. Difícil é entender a anulação de grandes apreensões e operações e, ao mesmo tempo, a imposição de penas de 17 anos para frases escritas com batom. O 13 de novembro não legitima as penas excessivas do 8 de janeiro. Reflita. A Janaína Pascoal só escreveu isso porque o Amoedo se posicionou dessa forma. O ódio dessas pessoas faz a coisa se virar contra elas. Isso não é porque é Brasil. Isso não é porque é esse caso específico. Isso é ser humano. Uma coisa que eu vejo que é na política, muita gente inclusive tem dinheiro, sabe? Que teve educação, assim, de ir pra escola, não entende de ser humano. Assim, é coisa básica do tipo. Sabe qual é a coisa que o ser humano mais gosta de ouvir? O nome dele. Quando alguém fala o teu nome e depois vem alguma palavra boa, tu gosta, não gosta? Que tu escuta, assim, entra pelo teu ouvido. Nossa, a pessoa adora. Coisa que o ser humano mais gosta. Um comportamento que o ser humano tem, em geral, é sentir pena da vítima. Quando ele começa a olhar para um quadro, por mais que ele veja que a pessoa tá errada, se ele vê que essa pessoa ela não tá sendo tratada da maneira que ela deveria, tá acontecendo injustiças, por pior que a pessoa seja, sabe, bate um sentimento. Esse sentimento existe no coração do ser humano, até as pessoas ruins. Não igual a Moeda, tem que já perder, se nem coração tem mais. O pessoal não entende isso. Não entende isso. Não entende isso. Aí veja só. Esse vídeo e a thread a seguir. Nosso companheiro Ruizão, infiltrado no Brasil 247. Sempre ele. Ruizão tá demais, viu? Ruizão tá demais. Ah, Ruizão. Cadê? O que é isso aqui? Deixa eu ver o negócio aqui. Se liga. Como é que você responderia esse comentário aqui do Sérgio? Que ele fala assim: ó, Rui está usando os mesmos argumentos de loucura, surto, etc., que a direita também usa para se livrar da culpa. Se ele encontrou uma motivação política, Rui, não significa que há uma responsabilidade política do Bolsonaro no que aconteceu em Brasília? Não, não acho. Esse negócio de que a direita usa isso daí não tem nada a ver, não é um argumento forte. A direita usa esse argumento. A direita vai usar o argumento que for mais conveniente. Não vão falar que o Bolsonaro mandou o cidadão jogar bomba no STF, com certeza. Agora, nós temos que lembrar que a esquerda brasileira também pegou em armas na época da ditadura. Eita. Mas era uma ditadura, né? Mas é porque era uma ditadura. Mas os bolsonaristas, eles, para eles, existe uma ditadura. Mas não é verdade, né? Tudo bem, não é verdade, mas é o que eles pensam. Não é verdade em termos absolutos, mas relativamente é verdadeiro, porque eu acho que o TSE aplica no Brasil uma ditadura. Aí já vem a acusação de que eu estou passando pano para esse... É verdade. É o próximo que eu ia ler. Extrema-direita. Até nosso companheiro Ruizão, declaradamente o marxista, trotskista, à frente do Partido da Causa Operária, no maior
portal de esquerda petista do país falou: irmão, para, velho. Vocês estão assim numa ligação sem pé nem cabeça. A esquerda pegou e foi, ó, em ferramenta lá atrás. Aí o outro falou: mas foi uma ditadura. Ele falou: mas os caras também é ditadura. Não, mas não tem, né? Aí o Atusta tentou. Aí eu falei: não é ditadura, mas peraí, né? Assim, em absoluto não é, mas relativamente tá pesado, né? A mão do Estado tá pesando bastante contra o lado. Assim, quando você vê, Rui Costa Pimenta consegue ser mais honesto do que João Amoedo. Consegue ser mais honesto. Isso daqui é o que, assim, você vê, ó, essa típica resposta dele, quando ele primeiro fala que não é ditadura, ele confirma que não é ditadura, depois ele volta atrás. Eu sei o que é isso. Isso, assim, é que tem coisa que às vezes é mais forte que você não queria nem falar. Mas você tá vendo que a injustiça é tamanha que você não consegue se calar. Sabe assim, pô, peraí, tá demais, velho. Tá demais. E aí depois, na live dele, o ponto dele é o seguinte, cara, olha só, a gente tá seguindo por um caminho que hoje, beleza, bacana, legal, né? É contra a direita, é contra o bolsonarismo, vamos bater palma. E quando se virar contra a gente? Porque vai virar. Vai virar. Um dia contra a direita, depois vai contra a esquerda. E aí, vai fazer o quê? Vai pedir pinico? Então não vai adiantar. Tem que ter um mínimo de coerência. Tem que ter um mínimo de coerência. Aí, essa postagem aqui, ó. Eu trouxe toda para você ter certeza que essa pessoa é de esquerda. Mas esquerda pra valer. Você vai ver os termos que essa pessoa coloca. E vamos ver a conclusão dela ao final de tudo. Porque ocorreu o que ocorreu. Se foi por causa de fake news, desinformação, porque bolsonaristas incentivaram. Uma mulher chamada Suzana fala o seguinte: Tio França é a quinta essência da crise dos tempos atuais. Era só um chaveiro e tinha algum patrimônio. Alguém das camadas baixas dos pequenos negócios, base histórica do fascismo em períodos de pauperização. Nas redes, quem diria, identificava-se como empreendedor e investidor. Até o momento, chamou o cara de Bolsonaro, não tem nada, mas falou, ó, era a base do fascismo. O que fez aderir ao radicalismo de direita? Nem tá falando de extrema direita. Não, a culpa não é das ideias extremistas, não é de fake news. Ainda que fosse censura, cedo ou tarde, fracassa. Segundo o marxismo, não são desejos ou ideias que empurram os homens, mas suas condições materiais. Tio França pertence a um grupo social que há mais de 10 anos não tem qualquer horizonte de futuro, senão aquele que a extrema-direita oferece. Adorno dizia que a adesão ao fascismo e seu caos tinha a ver com o impulso destrutivo de quem não tem mais nada a perder. É muito sintomático que Tio França, que falava em revolução no seu Facebook, tenha escolhido para seu ato de revolta a roupa do Coringa, o vilão antissistema, que um dia foi um cara que tentou se adaptar ao mundo, mas enlouqueceu diante de tantas injustiças de um sistema corrupto. A esquerda precisa refletir seriamente sobre esse sentimento antissistema das camadas sociais baixas. Pablo Marçal prova que, mesmo mudando de roupa, este é um fenômeno latente em ascensão. Nos Estados Unidos, a perseguição judicial de nada adiantou e Trump voltou ao poder com ainda maior legitimidade. Olha o que ela está falando, sou de esquerda, ó. Perseguição judicial não ajuda. Pelo contrário, ó, por aqui não foi falta de prisão que Tio França que levou a agir, né? Ao exato exposto, as penas absurdas, a mesma pessoa que está falando que Tio França era a base histórica do fascismo e tudo mais, a mesma pessoa que falou isso, tá ali, ó. Oposto. As penas absurdas contra os tontos do 8 de janeiro que o indignaram. Na kitnet alugada, ele escreveu com batom no espelho a mensagem para a mulher condenada pelo Supremo por riscar a estátua da justiça. Por que então continuar apostando nessa via, quando todos os sinais apontam o contrário? Aí ela até diz, ó, Tio França pode ter sido descompensado, exagerou na dose do olavismo, né? Beleza. Mas, como o Coringa, ele é apenas o efeito colateral de um sistema doente, o qual a esquerda costumava combater. Essa percepção que às vezes que tá aí, nos primeiros momentos, feio, Natuzaneri, Daniela Lima, André Sadi, Otávio Guedes, Merval Pereira, é o consórcio.
esse comportamento, ele tá tão destrutivo que cada vez mais pessoas fora da bolha da direita estão olhando pro que tá acontecendo e falando, pelo amor de Deus, aí. Pelo amor de Deus, bicho, tá demais. Para e pensa. E não é porque, não é nem assim, vamos ter piedade pelas pessoas da direita, não, que eu falo, ó, irmão, pera aí, ó, se tu é de esquerda e tu quer ver pelo menos esse país ir pra frente, né, e favorecer a esquerda, pelo menos pensa, usa a cabeça. É tipo que eu pergunto, né, qual é o plano? Tenham pelo menos um plano. O plano de vocês é só destruir e está dando errado. Está gerando o efeito oposto. Outra coisa que... Outro comentário. Antes de mostrar a outra coisa, esse aqui, ó. O Eduardo. Outro comentário. A gringa já é companheira nossa também. Ela bota, ó, o ódio da Bolsonaro direita ao Supremo é uma reação por se sentirem perseguidos por uma corte politicalha. A Suzana fala mais ou menos isso. O Rui Costa Pimenta fala mais ou menos isso. Um exemplo. O juiz já abriu a boca para dizer que acha que o ato do Rojão está vinculado ao 8 de janeiro. Ela fala, cala a boca, aguarda a investigação em devido processo, o tempo do jurídico, percebem? Você tá entendendo? Então, assim, ó, quando o Estadão faz o editorial que fez, é porque, assim, às vezes o cara tá com a faca e o queijo na mão, mas se precipita. O cara se precipita, sabe? Fala assim, irmão, vai na calma. Vai na calma. Essa sanha persecutória contra a direita tá gerando esse efeito. Isso daqui eu acho que exatamente é o diagnóstico que a Suzana tá fazendo, né? Fala, cara, tá dando errado. Tá dando errado. Vocês estão gerando efeito uma coisa. É porque o ser humano tende a se compadecer. Comentei outro dia, 25 anos na Europa, nunca vi um juiz opinar na TV. Não existe. Para ser respeitada, a corte tem que ter sobriedade. E aqui no Brasil é uma politicalha geral. Os caras não saem da Globo, CNN. O juiz do Supremo opina em tudo. A República precisa ser refundada, mas sem pirotecnia. Aí outra coisa que me chamou também a atenção. A gente só apanha na imprensa. Quando sai uma matéria tipo aquela da Folha de São Paulo, a gente fala, meu Deus do céu, graças a Deus, né? Graças a Deus o consórcio, né, resolveu dar espaço para quem pensa um pouquinho diferente. Independente disso, Eduardo Bolsonaro ontem fez uma nota. E eu vou voltar a falar da imprensa. Vou voltar a falar da imprensa. Na verdade, não. Eduardo Bolsonaro fez essa nota. Aí eu vou vir pensando no Eduardo. Antes de falar da nota, talvez tivesse ter... Já pular essa... Enfim. Eduardo Bolsonaro fez um tweet. Um tweet. E aí eu até pergunto pra vocês. Uma coisa é você, enquanto político, deputado, posta uma imagem de efeito, um vídeo, cheio de marca d'água, sabe? Tá, tem um efeito. Outra coisa é você falar assim, ó, nota pública. Aí você faz um texto construído com início, meio e fim, formalidades, coloca lá no final, tudo mais, assim, realmente, assim, qual é a palavra, né? Seria assim, o que é statement na tradução? Oh, Deus, me perdoa por usar uma palavra que não é do português. Né? Que patriota é esse, né? Mas, enfim, é como você fazer um pronunciamento sério. Uma coisa é isso. Outra coisa é você fazer aquela postagem, aquela lacrada, aquele vídeo que faz que acontece. Eduardo fez uma postagem bem sóbria, bem direta, com pontuações que eu acho que são bem importantes, a gente já vai ver. Aí eu pergunto pra vocês, se essa postagem do Eduardo, que a gente vai ver, não tivesse um caráter formal, bem escrita, sabe? Um negócio assim, realmente... Como é que eu posso falar? Cara, não tá falando palavra hoje. Mas enfim, fez o que tinha que ser feito, sabe? Atuou como um parlamentar, não um lacrador de internet. Será que tinha virado notícia na imprensa? Eduardo Bolsonaro tenta manter de pé a anistia após ataque ao Supremo. Essa é a manchete. Aí você vê, ó. Em nota publicada no X, Filho 03 do ex-presidente repudiou o que chamou de narrativas falsas e oportunistas e defendeu a anistia aos envolvidos nos atos terror. Ó, que vagabundagem do Ramiro Brites, de 8 de janeiro. Essa ativa de manipulação revela não apenas uma situação inaceitável dos fatos, mas também um propósito malicioso de atrapalhar o andamento para a lei da anistia. Aí você fala, mas só porque saiu na Veja, você vai falar que Eduardo mandou bem? Não, gente. Eu também na Folha de São Paulo. E outros jornais também comentaram sobre isso, como
o valor econômico. O valor que na verdade está comentando de outra coisa. Me perdoa, comentou de outra coisa. Mas você vê, ó, deputado federal publicou nessa sexta uma nota, né, em manifestação na rede social X, Twitter. Bom, vamos lá agora olhar para o Twitter do Bolsonaro. Veja, isso daqui é se posicionar. E esse posicionamento eu não vi, né, vindo de vários políticos que têm grande destaque, muitos seguidores, né? Falaram nada. Políticos adoram falar e estão meio que silêncio aí sobre o ocorrido. Devem estar ocupados, né? Talvez na próxima live que eles participem ao longo das semanas eles comentem sobre o caso. Mas o Eduardo fala o seguinte, nota pública. O Partido Liberal, por meio de seu secretário de Relações Institucionais, deputado Eduardo Bolsonaro, repudia as narrativas falsas e oportunistas que buscam de maneira precipitada e irresponsável vincular o trágico ocorrido, que o cara veio a óbito, ocorrido hoje na Praça dos Três Poderes, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à direita brasileira. Essa tentativa de manipulação revela não apenas uma distorção inaceitável dos fatos, mas também o propósito malicioso de atrapalhar o andamento do projeto de lei da anistia, um passo essencial para a pacificação nacional e o restabelecimento da normalidade institucional no país. Vamos aos fatos. Primeiro, conforme o relato de autoridades policiais e testemunhas presentes, o ocorrido foi um ato, né, que o cara, só ele bateu as botas. Não uma tentativa de ataque aos poderes constituídos. Fato 2. O responsável pelo incidente teve uma candidatura mal sucedida em 2020 por uma chapa composta pelo PDT e PL, em um período no qual o presidente Bolsonaro sequer estava filiado ao PL. Fato número 3. Além disso, em mensagens publicadas em suas redes sociais, o autor expressou claramente sua rejeição tanto ao presidente Bolsonaro quanto ao presidente Lula e demonstrou profundo descontentamento com a polarização política no país. A tentativa de instrumentalização de uma tragédia desta magnitude pela esquerda para fins políticos revela uma preocupante falência moral, evidenciando a falta de compaixão daqueles que, mesmo diante de um indivíduo com claros distúrbios mentais que tragicamente tirou a própria vida, optam por explorar um incidente para alcançar seus objetivos políticos e tentar justificar perseguições e abusos contra a oposição. Esse uso oportunista dessa tragédia, sem qualquer empatia pela dor de uma família que acaba de perder um ente querido e pelo choque de milhões de brasileiros, é um reflexo preocupante de um discurso político que perdeu contato com o respeito e com a dignidade. A sociedade brasileira merece um debate verdadeiro, justo e baseado na realidade dos fatos. Manipular eventos trágicos para tentar minar um projeto de reconciliação nacional é um ato de desonestidade que o Partido Liberal condena veementemente. Em um momento em que o Brasil precisa de união, a verdade deve sempre prevalecer sobre interesses políticos, mesquinhos e divisivos. Deputado Eduardo Bolsonaro, secretário de Relações Institucionais e Internacionais do Partido Liberal. Você consegue ver a diferença de um tweet lacração, uma mitada, para um texto como esse? Você vê como é na figura de secretário, né, de Relações Institucionais do partido. É importante falar assim, sabe? Você vê a importância? Você vê a diferença do tom? Nota pública. Deputado Bolsonaro. Para nota pública. O Partido Liberal, por meio de seu secretário de Relações Institucionais, deputado... Chega, cansa para falar. Essas são bobagenzinhas, mas essas bobagenzinhas viram notícia. Então, se nas primeiras 24 horas, todas as notas tentava criar confusão para a direita, todas as notas só davam um único lado, 48 horas depois, já tá assim. Já tá assim. E eu pretendo cada vez mais valorizar políticos que entregam resultado. E eu convido vocês a fazer o mesmo. Eduardo Bolsonaro disse que ator do atentado era isentão. Eduardo coloca ali, inclusive, né? O print. Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem da vida pública. E tá ali, prezado do valor econômico. Nas mensagens de WhatsApp, tá lá, cara. É só ler a mensagem, sabe?
Respeitem o leitor, por favor. Esse trabalho é importante. A gente chegou até aqui, a direita brasileira chegou até aqui como? Com as pessoas comuns fazendo o que o jornalismo não faz. E hoje eu vejo que toda aquela boa vontade que um dia a direita já teve para desmentir fake news, olhar uma coisa, olhar outra, foi pro ralo, né? Ninguém mais tá nem aí pra nada. Foi pro ralo, pro ralo. Aí você vê como são as coisas, né? E Eduardo ainda foi entrevistado pelo Jordan Peterson, quase 2 horas de conversa. Eu não sei se isso aqui vai ter impacto. Assim, vai trazer o que vai mudar no Brasil. Mas que isso aqui eu acho que é positivo, é positivo. Ninguém vai falar que isso aqui é negativo. Eu acho que muita gente conhece o Jordan Peterson. O Eduardo pode falar de muita coisa, falar muito do que está acontecendo no Brasil. E eu acho que lá na frente, né, o Brasil, sei lá, mais países podem falar o que está acontecendo para aqui e acabar, sei lá, uma corrente mundial, assim, pelo amor de Deus, aí. Vamos aqui lutar pela liberdade, não vamos nos tornar igual o Brasil. Eu ando bem satisfeito com o trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo. Sendo assim, bem, sabe? Acho que o Eduardo Bolsonaro, nos últimos 3 meses, deve ter caído, não sei se ele caiu da cama, deve ter caído da cama, não sei o que aconteceu. Aí, mudou, tá bem melhor, viu? Bem melhor. Continue assim. Não tente descobrir o que aconteceu. Só continue assim. E só para abrir um parênteses, a gente fala de Bolsonaro. Essa matéria aqui, aliados de Trump pressionam o órgão internacional a agir contra o ministro. É para fazer o quê? Segundo Paulo Capelli, congressistas norte-americanos, aliados do Trump, iniciaram uma nova ofensiva contra o ministro, você sabe quem. 4 lideranças do Partido Republicano enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, empoderados com mudança na Casa Branca, ameaçaram cortar a verba do órgão internacional caso não tome ações contra o magistrado. A carta endereçada nesta quarta é assinada pelos deputados Christopher Smith, Maria Vieira Salazar, Daniel Issa e Carlos Gimenez. Documentos eles apontam uma contínua situação no Brasil em relação às ações do ministro sobre o Twitter. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos estadunidenses que vivem ou possuem negócios no país, assim como uma companhia americana. No documento, os republicanos, que serão maioria tanto na Câmara quanto no Senado, dizem que é nosso dever supervisionar o gasto dos pagadores de impostos, incluindo o desembolsado para a comissão e o relator especial. Vamos permanecer atentos às suas respostas e elas irão informar nossas futuras ações e postura diante de pedidos orçamentários para esse propósito. E eles lembram, né? 2023, o governo dos Estados Unidos doou 7,3 milhões. Pode não ter mais dinheiro, né? Eles pedem que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Relator Especial de Liberdade de Expressão informem quais ações o órgão tomou para monitorar e ajudar a terminar essa flagrante conduta. A observar o desenrolar disso daí. Deixa eu só ver aqui que eu sabia que estava faltando uma coisa. Peraí. Que tá faltando um negocinho aqui. Eita, onde é que eu vou achar? Vou dar uma pausinha aqui. Pois bem, vamos lá. Ó. Vamos lembrar um negócio. Dias atrás, tivemos uma discussão. E essa discussão, eu acho que ela cresceu bastante. Você deve lembrar, né? O Ricardo Salles fez aquele tweet falando que Trump era o maior dos intergalácticos, que ele não se vendeu pro Centrão, não fez isso, fez aquilo outro. Bolsonaro rebateu essa fala do Salles para a Folha de São Paulo. Falou abertamente sobre isso. Já tinha saído matéria sobre isso no dia anterior, no Igor Gadelha também, falando, né, coisas, etc, tudo mais. Aí, quem entrou nessa história também, falando, o Trump, ele não se vendeu pro Centrão e tudo mais, foi Eduardo Bolsonaro. Eduardo fala sobre a união que o Trump acabou fazendo, né, com outras pessoas. Aí fala do Kennedy Jr., fala da Tulsi. Eduardo Bolsonaro, nesse vídeo, ele fala, inclusive, sobre o Gerard, esqueci o nome dele agora. Enfim, o marido da filha do Trump. Ele fala de todo mundo aí, ele mostrando, né? Cara, pera aí. Complicado, né? Esse papo aí que o Trump não se vendeu, etc. Aí na rede social, a Tsuki, ela lembrou algumas coisinhas, posicionamento do Trump em torno da pauta do meu corpo, minhas regras,
Ele mudou um pouquinho, ele não ficou tão pró-vida quanto esperavam ele, foi criticado pela direita. Teve a questão da fumaça, né? O Trump também aí teve um posicionamento muito estranho, que eu acho que não tem nada a ver com a direita. Então, assim, falar que o Trump, modos intergalácticos, não se vendeu, é meio complicado. Tanto Bolsonaro abordou sobre isso e, com muito mais propriedade, falou Eduardo Bolsonaro, que vem acompanhando a situação, né? Beleza. A priori estava tudo resolvido. A priori toda essa situação estava resolvida. E ontem, né, tava lá, lendo direito. A Tsuki postou isso daqui. Ultimamente entro aqui e peço a Deus pra mim não me deparar com nenhum tweet ou vídeo de alguém sendo, no mínimo, desonesto. Acho que Deus não está me dando bola ou quer rasgar meus olhos para o que de coração eu não quero e não queria ver. Acabo de me deparar com um vídeo onde uma pessoa diz que nos Estados Unidos não existe centrão e que Trump não cedeu. Eu não sei se é inocência ou uma tentativa de emplacar o discurso que lhe convém, totalmente baseado em Nárnia. Para a pessoa afirmar que não existe centrão nos Estados Unidos, ou ela desconhece os rinos e os dinos, ou ela esconde a verdade e joga para a torcida. A pessoa afirmar que Trump não cedeu para vencer, seja se aliando a antigos ou não rinos, seja cedendo ao uso da fumaça ou flexibilização do meu corpo, minhas regras, ou ela não acompanhou a campanha, ou novamente, ela esconde a verdade e joga para a torcida. De coração, observar essa inocência ou distorção da realidade é muito triste. E aí eu acho que eu sei do que a Tsuki está falando, porque foi um assunto que ele circulou bastante no dia de ontem. Mas bastante. Esse assunto circulou bastante. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que rolaram. Essa daqui foi uma das respostas que circularam bastante. O Coronel Gerson, ele fala sobre isso. E esse assunto do Trump se vendeu ou não pro centrão, blá blá blá, quem colocou ele na mesa de novo foi Nicolas. E eu acho que o Nicolas colocou de uma maneira muito ruim, porque o Nicolas coloca e ainda fala que isso é mentira e é conversa para boi dormir. Ora, quem deu essa explicação foi o próprio Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro também. Eduardo Bolsonaro explicou, assim, por diversos caminhos. Quando o Nicolas fala mentira, conversa para boi dormir, ele tá falando basicamente que o Eduardo Bolsonaro disse é conversa para boi dormir. Porque foi uma das pessoas que colocou isso daí na mesa. Ou ele não sabia que o Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas que está comentando sobre isso. Eu acho que fica bem feio, bem fora do tom. Aí, eu quero aqui que vocês escutem Coronel Gerson. Eu acho que ele tem uma propriedade muito maior para falar, até porque ele mora nos Estados Unidos. Então, por morar lá, né, eu acho que ele vai acompanhar a coisa lá um pouco mais de perto. E olha essa explicação. A explicação dele é meio longa. Vou dar play aqui. Aí você pode julgar, depois eu vou ler o que a Sarita tá falando. Escuta só. É assim, nos Estados Unidos também existe o centrão. O que é filibuster e qual a importância desse dispositivo para a governabilidade? Essa pergunta é muito importante porque, de fato, existe o centrão aqui, que é formado pelos, vamos dizer assim, quando os democratas estão no poder, existem os RINOs, ou R-I-N-O, que são os Republicans in Name Only. Mas também existem os Dino, que são os democratas in Name Only, que também fazem o papel desse centrão quando os republicanos são maioria. Vou explicar melhor. Existem várias pautas que necessitam de uma aprovação e de um trânsito entre os dois partidos. Na Câmara dos Deputados, isso quase que consegue ser bypassado, ou ser desbordado, porque a maioria na Câmara, ela é muito significativa para a aprovação. Embora, eu já soube hoje que está garantida a maioria na Câmara dos Deputados aqui, mas o número ainda não está definido. Talvez essa maioria seja uma maioria apertada, como era, de somente 8 cadeiras, mais ou menos era o que a gente vivia aqui antes. Eram mais, alguns saíram, mas estavam no número próximo de 8. E eu não sei o número final, até porque a Califórnia está muito atrasada. Ontem havia ainda 2 milhões de votos na Califórnia para serem contados. A recontagem naqueles distritos onde a contagem é muito próxima. Aqui nos Estados Unidos, eles não têm aquela obsessão que a gente tem no Brasil pela velocidade. Eles realmente fazem a contagem dos votos eletronicamente, mas depois isso é conferido com os votos que estão ali fisicamente guardados, principalmente quando a disputa é muito apertada. A própria legislação obriga uma recontagem. Então é um processo muito mais demorado. No entanto, os próprios americanos, eles não confiam no modelo, ou como os israelenses, vocês sabem que quando eu estive em Israel eu fiz essa pergunta, é um país no estado da arte que também utiliza o papel, ou seja, o registro físico que possa ter o sufrágio feito de forma pública, ou seja, o voto está sendo contado e conferido de forma pública e a maneira eletrônica é mais um apoio que dá velocidade, facilita as contagens. Daqui a pouco a gente pode ter tecnologias de blockchain que registram esses votos de uma maneira muito mais segura. No entanto, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de que a população confie no seu processo. Então, dentro desse contexto, nós temos sim o filibuster, que é um artifício do Senado a favor das minorias. E vejam que coisa interessante. O Partido Democrata agora, durante o governo Biden e Kamala Harris, eles
tentaram acabar com o filibuster. E o que é esse artifício da minoria? Quando os republicanos eram minoria, isso incomodava muito o presidente Biden, mas agora virou jogo. E o presidente Trump terá a liderança do Senado. E o que é esse instrumento? Veja que aqui nos Estados Unidos, pela tradição, o filibuster é uma forma que a minoria tem de retardar e até impedir a aprovação, mesmo que o outro partido que tem a maioria vote totalmente para apoiar uma determinada ideia. Então, digamos que seja colocado em votação alguma coisa relacionada à postura dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, por exemplo, que é algo bastante controvertido que está em debate aqui nos Estados Unidos. Se isso acontecer, veja que interessante. Mesmo que os 53, por enquanto, existe a possibilidade ainda de mais um senador, há uma disputa que está sendo recontada, pode ser que aconteça da Kari Lake ainda vir, acho difícil, mas pode acontecer, mas vamos raciocinar com 53 senadores. Se os 53 senadores republicanos votarem, não quer dizer que isso vai passar. Por quê? Porque o filibuster é uma forma que a minoria tem de travar a votação final, pedindo que o assunto seja discutido. E esse discutido, ao longo da história, no começo, era feito realmente de forma presencial. Então, a oposição se revezava na tribuna e ficavam falando por horas e por dias. Um grupo ia dormir, o outro voltava, pegava a tribuna de novo e discutia e dizia, olha, enquanto tiver discussão, a gente não pode votar. E essa, obviamente, era uma estratégia que impedia a aprovação ou retardava muito. Hoje em dia, já não se exige que, de fato, a tribuna esteja ocupada. Mas, se os senadores declararem o filibuster, ou seja, eles colocam a oposição exigindo que tenha pelo menos 60 votos para romper essa estratégia. O que significa que você tem que ter votos do Partido Democrata, ou seja, o tal do Centrão é exatamente aquele grupo de democratas, quando os republicanos estão na liderança, que são convergentes com uma determinada pauta. E da mesma forma, quando os democratas estavam no poder, ainda estão, na verdade, nós não tivemos ainda a troca de governo. O Partido Republicano, parte do Partido Republicano, se não votar com os democratas, essas pautas também não passam. Por isso é que a articulação com o centro, que é constituído por aqueles republicanos que não são tão ideologicamente ligados às pautas conservadoras, ou com os democratas que não são ideologicamente tão radicais com as pautas progressistas, essa articulação é fundamental para prosperar. E por isso, há quem diga que o próprio presidente Trump, ele articulou a vitória deste candidato à frente do Senado, ou seja, mais ou menos como o presidente Bolsonaro está fazendo ao redor de Alcolumbre, no Brasil, porque ele percebendo que teria esse grupo como uma verdadeira oposição dentro do Partido Republicano, ele preferiu compor, trazê-los para junto do governo e negociar. Até porque esse grupo ele tem um trânsito muito maior entre os democratas. E aí... Esse vídeo ainda é maior. Ele vai mais. Eu botei em 1,5. Mas acho que... Como que o Coronel Gerson está comentando? Junto que várias pessoas já comentaram. Eu acho que fica difícil, sabe? Vender uma ideia que Trump é o cara mais puro que existe no planeta Terra e tudo mais. A Sarita ainda traz mais algumas complementações. A Sarita fala assim, ó. Em vez de repetir jargões e tolices, este vídeo explica o que é o Centrão nos Estados Unidos e como o Trump articula com ele. Mas além do que discutir o Centrão, é preciso trazer para o debate aquilo que acusam Bolsonaro de ter feito, trair as pautas conservadoras. Ao trazer para seu governo defensores de Putin, Maduro, dos regimes totalitários Síria e Irã, Trump traiu as pautas conservadoras? A Sarita está falando isso daí. Nos últimos 2 dias aí tem um rapaz chamado Rodrigo da Silva. Foi o cara que fez várias threads na época da Mind. Ele tem lá, o portal dele é o Spotniks. Enfim, a Sarita compartilhou essas threads, lá no perfil dela você consegue achar. E ele vai mostrando como algumas pessoas que estão lá na administração americana, nova administração, têm uns posicionamentos muito curiosos, quando não, sei lá, fotos com pessoas, com o próprio Dugin. Aí, acho que é da Tulsi, por exemplo, que agora assumiu uma posição apontando quem são os doadores de campanha dela, mostrando que são pessoas que também teriam vínculos com outros países, que todo mundo fica assim, meu Deus, mas o seu doador tem vínculo com esse país? Enfim, ela está apontando sobre isso, né? Isso ninguém está comentando. Enfim, agora Putin deixou de ser uma armadilha contra os conservadores. Viram como é mais complexo do que parece analisar um governo e suas nuances, né? Os mesmos que criticam Bolsonaro estão aplaudindo Trump, mesmo com essas contradições. E pior, estão varrendo essas contradições para debaixo do tapete, pois não vejo destaque sendo dado aos russófilos que agora abundam na nova administração do Trump. Falar em centrão, mesmo sabendo que há problema maior, é diversionismo, e fica parecendo que o objetivo é desgastar Bolsonaro em vez de uma preocupação legítima com as pautas conservadoras. Ou alguém acha que um acordo com o Alcolumbre para garantir a presença de comissões no Senado é pior do que as concessões, ou seriam acordos, junto ao Vladimir Putin? Aceita a pergunta. Aí eu quero mostrar para vocês algumas reações em relação ao deputado Nicolas Ferreira. Vejam só. Bainha Intergaláctica, membro do mesmo grupo do Ítalo Marcinho. Até começar pelo Ítalo Marcinho, né? Nicolas dando aquele choque de realidade nos frouxomínios. O discurso do Nicolas está lavando a alma
de quem odeia Bolsonaro. O discurso do Nicolas está lavando a alma de quem odeia Bolsonaro. Ora, Dudu Pendrive mentiu. Foi o que eu falei para vocês. Eduardo Bolsonaro foi uma das pessoas que veio para explicar o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando o Nicolas fala o que ele falou, a turma que odeia Bolsonaro vai à loucura. Ele foi quem primeiro falou que Trump fez acordos e logo veio a manada atrás. Ricardo Salles foi linchado por ter dito que Trump não cedeu. Parabéns, Nicolas, pela sensatez em desfazer as mentiras do Eduardo Bolsonaro. Trump não cedeu. A Nick fala o seguinte, né? Observe o nível que Nicolas chegou. É tão claro e cristalino que ele não está mais com a gente. Veja quem o defende e veja as mentiras que ele falou nesse vídeo. Vamos acordar para a realidade. É que eu estou mostrando a opinião de uma pessoa. Para você ver assim, o que está acontecendo nas redes sociais. Eu acho que o deputado Nicolas Ferreira, ele devia botar, sabe, a mão na consciência e refletir assim, cara, o que eu estou falando, quem está gostando, quem está achando esquisito. Comentários que, sim, abundam nas redes sociais nos últimos dias. Caro Nicolas, admiro o empenho em preservar valores e princípios que nos são caros. Imagino que nossas ações devem condizer com nossos discursos. Dito isso, não seria prudente renunciar à presidência da Comissão da Educação que lhe foi cedida com base na aliança para apoiar a candidatura do Lira? Fico no aguardo. E aí a Fabiola posta isso e a Nath Melo posta a notícia do UOL. Após acordo entre PL e governo, Nicolas vai comandar a Comissão de Educação. Pô, acordo com PT? Cara, complicado. Então, assim... Ontem eu fiz uma live. Eu faço live no canal secundário lá, às vezes pra ouvir o que o pessoal tá falando. Ontem tem uma pessoa, inclusive, mandou um superchat pra criticar o deputado. Criticando, assim, tem muita gente indignada. Se você abrir, por exemplo, agora, deixa eu abrir aqui ao vivo. Ao vivo não tô ao vivo, né? Mas assim, abrir aqui agora. Só pra tentar fazer um tiratema. Deixa eu ver se tá por aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Não, nesse não. Aqui, pronto. Deixa eu aumentar aqui a tela. Ó, vou atualizar. Atualizando aí, ó. Não selecionei nada. Vou ler os comentários. Pra gente ver a reação das pessoas. Nicolas precisa estudar um pouquinho mais antes de sair por aí se achando cientista político ou coisa parecida. Tá dando canelada atrás de canelada. Nicolas, você viajou. Está indo para um caminho sem volta. Trump trouxe todo mundo. Inclusive postou e deixou de falar vários temas. A Sarita responde com o vídeo que ela postou. Nicolas conta com a vantagem de não ter rabo preso com ninguém. A Bianca curte o Intergaláctico, né? Nicolas, olha isso aqui. O democrata vai ser secretário de saúde do Trump. Deixou essa foto cair no chão? Será que ele aceitaria que alguém do Brasil, com um passado semelhante? O gás está cobrando os gastos da Genjapalusa. Luiz Felipe também. A Carol de Tunes está arrebentando na CCJ. Van Hatten conversando com o parlamentar americano. Dado Bolsonaro buscando uma forma forte. Não vou clicar aqui, porque se eu clicar, deixa eu ver. Enfim, Bolsonaro está buscando estruturar o PL e tá lá. E esse menino está fazendo o quê? Está ofuscado pelos trabidos, outros e se ressentindo. Agora parte para a lacração para se intitular o mais puro de todos. Esse menino tem que ajudar os demais e parar com lacração para a plateia. Nicolas está fazendo um grande trabalho e realmente essa é a análise justa. O Trump não procura apoio de ninguém, foi o contrário. Kisuko, aqui é fã da Tsuki. Ferroada, eu acho que é a Flávia Ferronato. Ki Centrinho, acho que sou eu. E afins vão à loucura. Então, esse perfil inclusive me bloqueou, né? Chega que eu não posso deixar comentário. Aqui, ó. Esse é um dos comentários. Rodrigo da Silva. Falei certo o nome dele. Aqui, ó. Sim, existe um movimento nos Estados Unidos chamado MAGA Comunismo. Trump mais Marx. Aqui ele fala sobre algumas pessoas que estão na administração Trump, que é o que a Sarita tá comentando. Sei, Nicolas. Não sai o passado desses caras pra falar isso? Estados Unidos não tem centrão. Aliás, centrão não existe aqui. É uma convenção boba usada para generalizar todos os políticos não ideológicos. E Trump apoiou meu corpo, minhas regras, não é fumaça, mas mesmo assim não cedeu. Tá doido, Nicolas? A soberba precede a destruição. Pô, falando para a plateia intergaláctica, Trump nem falou de meu corpo, minhas regras. O problema dessa galera é achar que todos são bocóis. Nicolas, tá saindo um belo sonso, pior pra ele. Gente, aqui são todos comentários na sequência. Assim, isso tá acontecendo, só vem aumentando nos últimos dias. Fala assim, deputado.
Você tem seus princípios, seus valores, só tô mostrando pro senhor aí o que tá na rede social. Mas enfim, cada um sabe aí cada um que julgue o que tá acontecendo. Eu acho que tem algumas análises, alguns posicionamentos, sei lá, que estão mais atrapalhando do que ajudando. Mas aí fica a critério de cada um, né? Enfim, eu sei que até esse meio de campo, né, como anda as relações entre deputados, eu perguntei pro Felipe Barros, a entrevista ficou bem bacana lá, o papo no Puxando o Fio, tipo com o Eduardo Bolsonaro. Dei aquele apertozinho básico no Felipe Barros, lá no Quinto Elemento. O Arthur também deu um apertinho básico bacana, tornou alguns temas aí. Felipe falou algumas coisas, eu acho que para bom entendedor minha palavra basta. E é isso, né? Meu posicionamento bem claro de tudo que tá acontecendo, repito quase todo dia. E por hoje eu fico por aqui. Vou mandar esses vídeos que eu dei play agora do Coronel Gerson pra você assistir no velocidade normal, você pode ver lá no Telegram, se você quiser. Vou mandar o vídeo do Ruizão, com o Pero Ruizão, falando do teatro, né, desmascarando a esquerda em torno desse lado do maluco. Isso que o meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posicionamento do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro que ontem tivemos a 21ª edição publicada. Fico por aqui, deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!